ler Ao Acaso Vinha de Luz, aberto pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. É a santificação. Santifica-os na verdade, Jesus. João 17, versículo 17. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negadas a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Meus irmãos e amigos, vamos elevar nossos pensamentos e pedir, Divino Mestre, que a Tua paz esteja presente mais essa noite, onde estamos dispostos a aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos. Passa bons fluidos para nosso palestrante e abençoa-nos a todos aqui nessa casa, para que possamos transcorrer esse momento da melhor maneira possível e prosseguir com os Teus ensinamentos adiante. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite.
Vamos estudar o livre-arbítrio. Mas antes, vamos lembrar da data de ontem e da data de hoje. Na data de ontem, nós comemoramos o aniversário do Senhor Allan Kardec, 3 de outubro, o codificador da doutrina espírita. É preciso que nós valorizemos o esforço do professor Allan Kardec, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. É preciso que a gente mentalize o que foi, naquela época, no século XIX, o esforço de trazer para nós a codificação, as 5 obras, mais as obras póstumas, mais a revista espírita, que é maravilhosa. Que artigos maravilhosos. E era uma época na qual não havia nenhum dos recursos tecnológicos que a gente conhece hoje. Porque hoje a comunicação é muito rápida. A gente pode falar pelo WhatsApp, não é? Com qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta, se nós tivermos o telefone dela celular, não é verdade, Jorge? Naquele tempo não existia isso. E o senhor Allan Kardec, ele recolhe em várias partes, em vários países da Europa, mensagens. Compara essas mensagens. É o que nós aprendemos como o controle universal dos espíritos. Ele só trazia a codificação, aquelas mensagens na qual houvesse um conteúdo que fosse o mesmo, a mesma harmonia, o mesmo equilíbrio em várias partes. Imagine o trabalho. E não foi por outra razão que ele desencarnou cedo de um aneurisma, do esforço que ele fez. Nós espíritas devemos estudar a codificação. Nós devemos parar para pensar naquelas passagens do Evangelho, naquelas mensagens. Não é para a gente ler assim correndo, não. Porque cada página dessa foi o esforço de um homem e de uma pleiade de espíritos que são chamados de Espírito Verdade. O que é o Espírito Verdade? Quando a gente lê no Evangelho as mensagens do Espírito Verdade, algumas pessoas ficam achando que era Jesus que estava falando. Porque parece que é Jesus, mas não é. É o grupo de espíritos que representa Jesus, o Espírito Verdade. O Espírito Verdade, nesse grupo, nessa pleiade de espíritos, está João Evangelista, está São Luís, Santo Agostinho, quer mais alguma coisa? São Luís, Fenelon e tantos outros espíritos que ajudaram o senhor Kardec a trazer esta obra magnífica, que é o livro dos Espíritos, que é o Evangelho. A obra Céu e Inferno, a Gênese. Então é preciso que nós louvemos o senhor Allan Kardec. Salve Kardec, nossa gratidão, porque ele cumpriu a tarefa que lhe foi designada. Se ele não conseguisse cumprir, Jesus fez um planejamento, porque reencarnados, nós podemos perder o senso das coisas, porque estamos circunstanciados pela matéria. Então havia Leon Denis ali, prontinho para pegar o bastão, porque era o momento da codificação chegar. Então, neste dia, dia 4, como foi ontem e nossa reunião é hoje, nós aqui no Cáritas agradecemos ao senhor Allan Kardec o esforço que foi feito para trazer o Pentateuco. Hoje é dia 4 de outubro. Neste dia nós comemoramos também
a personalidade magnânima, amorosa, do pobrezinho de Assis. É o dia de Francisco de Assis também. E então nós vamos evocar a presença deste amigo, para que ele nos inspire, para que ele proteja esta casa de Cáritas, que tem o nome de caridade, para que ele ampare todos os trabalhadores dessa casa, que se fortaleça essa casa, que já é um ponto de luz na espiritualidade. É um ponto de luz aqui e também é um ponto de luz na espiritualidade. Nós podemos dizer que a construção espiritual desta casa é muito maior do que esta sala modesta. E que o grupo de espíritos que aqui trabalham já foi adredemente planejado e organizado, estão sempre presentes, nos ajudando, colaborando conosco. E posso dizer que eu, que sou uma filha da casa de Peixotinho, tenho um pedaço do meu coração aqui. E me sinto vinculada e ligada a esta casa, aos espíritos benfeitores e aos encarnados que estão aqui. Haja vista Lorde Cláudio, que eu amo desde prisco tempo. Então, Francisco de Assis, o pobrezinho, que veio na Idade Média fazer reviver o significado profundo do Evangelho de Jesus. Salve Francisco de Assis também. Então vamos iniciar o estudo. O livre-arbítrio. Vamos pegar a questão 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pergunta o senhor Allan Kardec. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? O homem tem liberdade de escolha? Pois que tem a liberdade de pensar. Se tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós iniciamos o estudo fazendo a seguinte ponderação. O livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de se conduzir, de tomar as próprias decisões, de escolher o caminho que se quer seguir, mesmo que seja um caminho equivocado, faz parte da condição humana. É lei divina. A liberdade é uma lei divina. Mas assim como a liberdade de agir, de ser e de estar no mundo, é intrínseca à condição humana, assim também é lei que nós estaremos sempre colhendo aquilo que plantamos. Associada à lei da liberdade, ao livre-arbítrio, está a lei da causa e do efeito. Se eu não souber usar a minha liberdade de forma ponderada, harmonizada às leis de Deus, eu incorrerei em desvios da ética de amor e eu sofrerei a ressonância, a repercussão da minha conduta. É lei. Eu estarei sempre caminhando pelo jardim perfumado de aleias e flores, ou pelo espinhal, ou pelo espinheiro, ou pelo pedragal que eu mesmo cultivei. Todas as pedras que eu encontro no caminho, fui eu quem coloquei lá. Assim também os espinhos que furam a nossa carne e o nosso coração, que ferem o nosso coração, também fomos nós que semeamos esses espinhos. Como entender isso? Porque é lei. Aquilo que eu expresso, que eu realizo, que eu penso, meu padrão de sentimento, sobretudo o padrão de pensamento, o psiquismo, vai fazer com que eu me vincule à harmonia ou à desarmonia.
Daí porque toda a paz, toda a felicidade, toda a saúde, todo o bem-estar começa antes aqui. Uma das grandes tarefas nossas, como espíritos encarnados e também desencarnados, é equilibrar a potência psíquica, o padrão de pensar. Educar o pensamento, asserenar o pensamento, para poder ponderar, poder analisar e escolher, fazer escolhas de forma amadurecida. Quando o meu pensamento está tumultuado, preso em angústias e preocupações, em tormentas, eu não abro espaço à ponderação. E aí a consequência é o que eu estou me conduzindo conforme a minha confusão mental. Assim também os processos obsessivos, eles se instalam. Antes de passar para o próximo slide. Como se instala um processo obsessivo? Através de uma sintonia psíquica. Através de uma ideia que começa vaga. Então, outra inteligência, outra pessoa, desencarnada e encarnada também, porque existe a obsessão encarnado. Esse é pior do que o desencarnado. Porque o desencarnado, você chama-o, convoca-o a uma reunião, acolhe-o, escuta, trata da dor dele. Às vezes é até mais fácil. Mas o encarnado é complicado, né, Cláudia? Mas vamos falar do processo de obsessão mais clássico, que é essa intervenção psíquica de uma outra inteligência ou outra inteligência no nosso padrão mental. Isso só ocorrerá através da afinidade que se entabula entre mim e este ser. Uma conexão, um plug, uma tomada que existe em mim. Então, inicia-se a conexão através de uma ideia, um pensamento. Vamos explicar. Então, vamos dizer que você esteja trabalhando num local, esteja fazendo uma trajetória ali de redenção, de iluminação. E aí você começa a ter ideias. Ah, hoje eu não vou porque eu já estou cansado. Estava conversando com o Jorge agora. Aí no dia da reunião, dia que você vem para o seu trabalho, para a sua tarefa, começa a vir ideias na sua mente. Aí eu não vou não, porque eu tenho medo de ser assaltado. Aí eu não vou, porque se eu for, eu estou muito cansado, então não vai dar mais para eu ir. E aí você começa a aderir àquilo ali. E você está vindo para casa, você está fazendo o tratamento, você está ajudando, você está aprendendo, você está numa trajetória de reequilíbrio espiritual. Mas começam a ser projetadas na sua mente ideias contrárias e de desestímulo, de desânimo, para que você desista desse percurso. Daí porque quando nós encetarmos uma trajetória consciente de iluminação, eu quero ser bom, eu quero me iluminar, eu quero melhorar meu espírito, segure as pedras, porque elas vão chegar. Trabalhe uma forma de dar o testemunho, que é a resistência diante desses processos. Então, é importante para que nós façamos escolhas equilibradas, serenas, e dentro da lei. Como foi que isso aconteceu? Foi eu que fui para algum lugar? Tá. E dentro da lei divina, que eu esteja sempre analisando as nascentes do meu coração. O que está aqui dentro? O que é que eu estou cultivando? Que tipo de alimento eu estou dando para essas potências, esses espíritos que não estão interessados que eu finalmente me liberte,
que eu me emancipe, que eu adquira paz e saúde. Então eu tenho que me analisar. O livre-arbítrio faz parte da minha condição. Deus, nosso Pai, nos confere a liberdade. Mas, ao passo que sou livre, eu sou também responsável. Porém, o exercício da liberdade e a responsabilidade vai ser ponderada conforme o quê? A capacidade de pensar. Se por acaso você tomou uma decisão, fez uma escolha, e a sua capacidade de pensar, de ponderar, estava diminuída, por exemplo, por um estado de doença, uma patologia, é claro que a sua responsabilidade ela não vai ser a mesma de alguém que estava com saúde. Compreende? Porque você estava com um senso reduzido. A sua capacidade de raciocinar é reduzida. Então, a responsabilidade ela é conforme o quê? A vontade. A vontade que você empregou. Na vontade está o quê? O uso da consciência. Se você agiu de forma consciente, você é o quê? Responsável. Agora, se o seu nível de consciência, a sua vontade foi reduzida, haverá uma ponderação. Vamos imaginar uma pessoa que sofra um processo de transtorno de afetividade, esteja doente, com uma depressão instalada. Ela está vivenciando uma patologia que precisa de medicação, precisa de psicoterapia, precisa de tratamento espiritual. É claro que as decisões que ela vai tomar ali, essas decisões estarão contaminadas pela circunstância. Então é assim que os espíritos veem, eles ponderam. Eles analisam o momento que você estava vivendo. Os espíritos benfeitores. Vamos mais adiante. Nós trouxemos um texto do livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles. Ela diz assim: o despertar da consciência faculta. Facultar quer dizer possibilitar. A responsabilidade a respeito dos atos. Ou seja, quanto mais a minha consciência é desperta, mais, é o que eu estava falando anteriormente, mais eu sou o quê? Responsável pelos meus atos. Vamos dar um exemplo. Eu venho aqui para o Cáritas, eu estudo a doutrina espírita, eu sei que eu sou um espírito, eu estou consciente que eu sou o quê? Um espírito imortal. Porque aqui nós estudamos, pelo menos eu falo toda a primeira terça do mês isso. Aqui ninguém tem fé que é espírito não, aqui todo mundo sabe. Nós somos um espírito. Então, se eu sei que eu sou um espírito e eu começo a me conduzir aferrado ao materialismo, às questões materiais, e aí eu conduzo toda a minha vida apenas com preocupações materiais, eu estou desperdiçando a oportunidade reencarnatória. Eu sabia, eu estava consciente, mas eu preferi viver a vida como se a vida aqui na Terra, a existência aqui na Terra fosse eterna. Eu escolhi. Então eu tenho o quê? Responsabilidade. Deu para exemplificar? Quanto mais consciência, mais o quê? Responsabilidade. Mais você vai responder pelos seus atos. Face ao desabrochar dos códigos divinos, que jazem em germe no ser. O ser humano é criado simples e ignorante. O espírito tem como, mas ele tem, se é criado simples e ignorante, o espírito ele tem a fatalidade de quê? Da perfeição. Então nós estamos imperfeitos agora, mas todos somos seres perfectíveis. Nós estamos fadados. Olha o substantivo que a benfeitora usa.
Se a perfeição é nossa fatalidade, isso quer dizer que se eu ainda estou remando aqui na imperfeição, é minha responsabilidade. O tempo que eu passar preso na roda da dor e do sofrimento é responsabilidade minha. Porque tudo me leva a evoluir, tudo me conduz à evolução. O espírito tem como fatalidade a perfeição, diz a benfeitora, que lhe está destinada a alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la. Depende da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Vamos dar um exemplo. Porque nos exemplos a gente grava mais. Isso eu aprendi, que eu comecei a dar aula com 20 anos nessa encarnação. Eu lembro bem que quando eu ia dar aula de literatura, que eu ia apresentar Machado de Assis, eu não mostrava o texto dele logo. Eu começava a contar a história de um menino que vendia bolinho de bacia. Um menino que ficou órfão e foi criado por uma madrasta, que era muito boa. Órfão de pai e mãe. E era uma mulata. A madrasta de Machado de Assis. Eu começava a contar a história desse menino que vendia os tabuleiros de bolo e que quando acabava entrava no gabinete português de leitura. Ele só frequentou a escola para aprender a cartilha. E ele leu aqueles livros todos do gabinete português de leitura. Ele se tornou poliglota. Machado de Assis, ele só frequentou o banco de escola para se alfabetizar. Aí depois que eu contava isso tudo, aí eu dizia, sabe quem é esse? É Machado de Assis. Vamos ver um texto dele. Aí eles já estavam tudo conectados em Machado de Assis. Assim também no Espiritismo. Assim também nesses ensinamentos profundos. Vamos trazer um exemplo prático para isso que a gente está querendo dizer. O Espírito pode alcançar com maior rapidez a sua evolução, ou seja, a sua iluminação interior, a sua paz, ou ele pode se demorar por muito tempo, por muitos séculos, conforme o quê? O uso do quê? Qual foi a palavrinha que eu falei antes? O uso de quê? A vontade e o livre-arbítrio, porque é a vontade que vai determinar o uso da liberdade. Então vamos dar um exemplo de um homem que reencarnou e ele viveu aqui na Terra com grandes possibilidades de desenvolver-se economicamente. E ele também teve uma avó. Isso é a história de um espírito que eu estou contando para vocês. Isso aconteceu. Só que eu só soube da história ele desencarnado, ele contando para mim. Então, ele tinha uma avó que lhe ensinou sobre as verdades espirituais. Quando ele era pequeno, ele bebeu na fonte do Evangelho. Ele aprendeu sobre o Evangelho. Mas quando ele cresceu, que ele se tornou um jovem empreendedor, sua mente, seu psiquismo e a sua vontade ficou toda focada em quê? Em ganhar dinheiro, em ampliar suas posses, em expandir os seus negócios. Problema nenhum, viu, minha gente? Não existe problema nenhum da pessoa ser rica. Você sabia disso? Agora, a forma como ela utiliza a riqueza, aí é que pode libertá-la ou aprisioná-la. No caso desse irmão, ao passo que os negócios iam se expandindo, certas características primitivas, quer dizer, atávicas, que ele trazia desde antes, como uma certa agressividade, uma certa impaciência, elas foram aflorando.
de forma que todos os seus empregados tinham medo dele. Ele exercia uma liderança através do medo. E ele ficou doente, ele ficou com um câncer. Mas ele era tão danado que doente mesmo ele ia trabalhar. A gente pode dizer que ele não trabalhou só a última semana. É uma pessoa muito determinada. Todo estropiado pelo câncer e pedindo para ir de cadeira de roda para a empresa. E o que aconteceu com ele? Ele desencarnou e ele não percebeu. É possível isso? É possível uma pessoa desencarnar e não notar? O que é que vocês acham? Sim ou não? Perfeitamente. Onde está a vontade dela? Onde está o coração dela, o sentimento dela? Emmanuel diz que o Espírito, e no livro Fonte Viva, o Espírito está onde está o seu coração. Ele foi trabalhar, minha gente, acreditem. E curiosamente, ele foi trabalhar sentindo ainda as dores da doença. Aí você pode perguntar, mas Nani, como é que pode? Ele não tinha desencarnado e a doença não estava no corpo. Mas uma coisa é morrer o corpo físico, fenômeno biológico. Morreu, morreu. Agora, a criatura desencarnar, aí é outra página a ser estudada. Ele não desencarnou, o quê? Psiquicamente. Então, ele é trazido na reunião mediúnica e na minha frente, quando a médium começou a falar, ele começou a dizer: quem é a senhora? Seja bem-vindo. Que Deus lhe abençoe. Saber de Deus? Eu quero saber porque ninguém está me obedecendo mais. Quero saber por quê? Meus filhos, eu falo e eles não me ouvem. E a senhora não sabe o que eles estão fazendo? Que falta de respeito. Estão partilhando, dividindo os meus bens na minha frente. E aí nós fizemos uma oração, pedimos ajuda a Jesus, pedimos que muitas bênçãos o envolvessem, para depois começar a ter uma conversa na Vera. Vocês acham que a gente começou a conversa como? Meu amigo, você já bateu as botas? Será que foi assim? Não, com amor. Venha cá, olha. Você lembra? Aí a gente vai conversando para que ele adquira com consciência. De que ele é um espírito e que ele está desencarnado. Quando ele cai em si, ele lembra de quem? Quando ele finalmente lembra que é um espírito, e por isso, meus irmãos, rogo a todos vocês que todos os dias lembrem-se que são espíritos. Não sei se eu já disse isso aqui, uma coisa que Divaldo faz, que é abrir a cortina. Faça isso. Lembre todo dia que você é um espírito. Não fique tão apaixonado pelas coisas daqui, porque elas passam. Você vai ter que se despedir. Pode ser o maior império econômico como o desse irmão. E depois de acolher, de conversar com ele, de conduzi-lo numa reflexão sobre a sua atual condição, e consciente que estava desencarnado, quem veio na sua memória? A veinha, lá da infância. Aí ele disse: como eu posso ter esquecido dessas verdades espirituais? Aí ele vai entrar num outro processo, que ele já começou a entrar na conversa, na primeira conversa.
um processo de arrependimento profundo pelo mau uso do livre-arbítrio. Então é preciso, para usar bem o livre-arbítrio, estar consciente da nossa condição. Todos os dias lembrar. Quando você estiver fazendo questão muito para uma coisa, se aperreando demais com alguma coisa, lembre que tudo está marcado pelo código da impermanência. Não dê importância ao que não tem importância. Procure sempre se conduzir na direção dos valores espirituais. Há uma regra excelente. Pergunte a você mesmo, o que Jesus faria se fosse você? No seu lugar, naquele momento grave, qual seria a decisão de Jesus? Na questão 845, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Que são predisposições instintivas? O que vocês acham? Predisposições instintivas, na verdade, não são instintivas, não são instintuais. São predisposições do ser, do espírito. Ou seja, uma predisposição à vaidade. Está lá o pluguezinho. Então, vivenciar uma prova em que a vaidade vai ser, como é que eu posso dizer, cutucada, é uma prova muito difícil para quem tem essa predisposição. Compreende? Então, as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo, quer dizer, impulsioná-lo a praticar atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Vou explicar. Isso é um papo longo que a gente vai ter aqui. Porque você pode pensar, então quer dizer que se a pessoa tem essas predisposições, se essas predisposições desarmoniosas existem dentro dela, obviamente ela vai sintonizar com espíritos com essas predisposições. E o que eles vão fazer? Eles vão impulsioná-lo para que a pessoa caia. Então, que adianta reencarnar? Você pode estar pensando isso. Mas não é assim. Vamos dizer que se você tem uma predisposição, você deve tornar-se consciente da predisposição. Se você se tornar consciente dela, e você orar, pedir ajuda aos benfeitores, você não cria sintonia com quem? Com aqueles que afinizam com você. Vamos dar um exemplo. Imagine uma predisposição para a sexualidade desarmoniosa. Então, a vivência sexual perturbada, conflitiva. A pessoa ela tem essa predisposição. Mas se ela busca ajuda, se ela busca uma psicoterapia, se ela começa a entender as questões da potência sexual, se ela usa a vontade de forma decidida, ela consegue equilibrar. Porque se assim não fosse, a gente nunca ia evoluir. Sempre as más predisposições iriam o quê? Prevalecer. Agora, é óbvio que se somos pouco adiantados espiritualmente, nós sentiremos mais dificuldade. E aí vai uma ponderação. A evolução, ela não se dá assim. Pronto, agora eu evoluí, já sou um ser evoluído, está tudo certo agora. Não basta eu querer ser evoluído. É preciso percorrer a trajetória. O que se propõe não é que nós, a partir de agora, coloquemos uma máscara de pessoas maravilhosas
pessoas equilibradas e não somos assim. Todos nós trazemos uma carga de aflição ainda muito grande. A proposta do Espiritismo não é de uma hipocrisia de conduta. Eu sou um santo. A proposta do Espiritismo é uma proposta de autoconsciência. Você vai vivendo e vai se conhecendo. Você vai trazendo para um nível consciente quais são as fragilidades que você traz. E de forma consciente, você vai manejando o livre-arbítrio, trabalhando essas dificuldades. E eu vou logo lhe avisar, você vai cair várias vezes. Às vezes, sofrendo as consequências de uma queda, tendo já caído moralmente outras vezes, sofrendo mais uma vez as consequências de uma queda moral, talvez ali eu consiga formar o construto psíquico que faltava. Sofrendo as consequências do meu ato. Porque eu estarei sempre aprisionado e vivenciando as experiências nas quais eu me envolvi. Então, se eu me conduzir de forma egoística, as consequências disso vão reverberar em mim. Eu vou sofrer. Mas vai chegar um dia que eu vou cansar de sofrer. Eu vou estar sofrendo as consequências do egoísmo. E eu vou começar a raciocinar. Eu quero voltar para uma figura aqui, ó. É por isso que o Espiritismo é uma fé o quê? Raciocinada. Eu só vou conseguir evoluir se eu conseguir trabalhar essas potências internas minhas. Por isso que não se pede que ninguém aqui bote uma máscara de bonzinho. Por isso que uma casa espírita precisa estar de braços abertos para todas as pessoas. Ah, não, aqui a gente só recebe os santos, os iluminados, os iniciados. É não, meu filho, são os perturbados, os loucos. Casa espírita é uma reunião de doido, minha gente. Pode crer. A começar por essa aqui que vos fala. A diferença é que são os loucos conscientes. Queremos ser bons, ainda não somos. É feito Paulo. Oh, meu Deus, por que é? Paulo dizia isso. Paulo ditasse, imagina a gente. Por que é, meu Deus, que eu sei o bem que eu devo fazer, mas o bem que eu devo fazer, que eu sei, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Por que é? Então a doutrina espírita é para isso, para você ficar nesse estado paranoico com você mesmo. Você começar a ficar inquieto. Mas, meu Deus, eu de novo fui fofoqueira. De novo eu falei mal do meu irmão. Por que eu não fecho essa matraca? Já sabe as consequências da maledicência. E sobre a maledicência, eu queria fazer um apontamento. Esta pessoa que está aqui estuda a obra de André Luiz de forma intermitente. Sabe o que quer dizer intermitente? Eu leio tudo, começo de novo. Leio tudo, começo de novo. Que é para ver se entra. Eu faço isso por disciplina. Porque trabalho em reunião de desobsessão, faço palestras, então eu preciso estar fundamentada e lembrando. Eu posso dizer que todas as vezes que eu pego, eu recomeço, é sempre uma surpresa, uma aprendizagem. Sempre teve uma linha ali que eu não captei. E o livro é todo riscado. É marcador rosa. O marcador que eu estou usando agora é laranja. E tem o rosa já lá. E não sei quantas anotações no meu livrinho. Eu estou relendo Mensageiros.
Todo trabalhador de casa espírita tem que ler essa obra. Lê e relê. E numa passagem da obra Mensageiros de André Luiz, o benfeitor Aniceto, é cada nome que André Luiz disse, foi ele que inventou esses nomes para não identificar. Porque cada obra da série Nosso Lar, você tem Nosso Lar, tem Mensageiros, tem Missionários da Luz, No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu, Libertação, Nos Domínios da Mediunidade. O que mais? É a última. Em Dois Mundos, Sexo e Destino, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos não é a última, não. É a vida continua. Em cada obra dessa, André Luiz, ele está assim. Ele foi um médico na Terra e lá ele é um aprendiz. Então, cada obra, ele está como se fosse numa cadeira da faculdade. Cada obra é uma cadeira da faculdade. Na obra Mensageiros, a gente aprende sobre o trabalho espiritual, o trabalhador espírita. Aprende sobre a prece, médiuns caídos, palestrantes caídos, doutrinadores caídos, pessoas que a gente aprende sobre os postos de socorro na espiritualidade. E em cada obra, é como se fosse um modelo de preceptor das escolas de medicina americana. Aqui no Brasil também tem. Tem um benfeitor, como se fosse um instrutor, e é sempre André Luiz e um companheiro. Quase sempre é Hilário, que é o companheiro de André Luiz. E aí... Oi? Exato. Outro médico, que Claudinho está dizendo aqui. Sempre é outro médico. E eles estão aprendendo. E na medida que André Luiz vai aprendendo, vai recebendo as aulas, a gente também. Então, Aniceto, que é o instrutor da obra Mensageiros, diz para André Luiz que ensina que quando a pessoa usa a palavra, esse dom aqui, ó, para o bem, para o amor, para pacificar, para iluminar, forma-se um feixe de luz nesse centro de força. Aqui, ó. Isso aqui fica iluminado. Agora, quando ela usa a palavra para maldizer, para caluniar, para machucar, isso é escurecido. A fronte é escurecida. Está vendo tu, porque tu tem dor de cabeça? Para de falar mal dos outros. Não precisa de Neuza. Começa a falar bem. Começa a orar todos os dias. A colocar o pensamento na casa mais alta, para além do imediato. Está aqui, ó, está a maior confusão. Pegue na mão do super-homem e vá lá para cima. E olhe a situação de cima. Olhe como espírito. Pondere o que tem importância e o que não tem. O que realmente precisa ser alvo de sua preocupação e o que não tem nenhuma importância. Você consegue fazer isso com 2 movimentos. O primeiro é o do silêncio. Quando a gente fala fazer silêncio, é o silêncio não só da boca, é o silêncio mental. Procure momentos em que você possa esvaziar a mente. Meditar. O segundo movimento é o da oração. Orar. Pedir ajuda aos benfeitores. Abrir um canal de sintonia. Você vai ver. A confusão está lá.
mas seu coração não está envolvido nela mais. Aí seu pensamento começa a ficar ordenado. E você pode decidir melhor. Usar o livre arbítrio melhor. Fazer a escolha mais ponderada. Na minha vida, eu tenho aprendido muito sobre o silêncio. O que é uma coisa muito difícil, porque eu falo muito. Eu falo demais. Não é por isso que eu fui designada a realizar uma tarefa de comunicação. Em 2 níveis. Tanto na doutrinação, quanto aqui em palestra. Eu falo muito. Mas eu tenho aprendido o grande potencial do silêncio. O potencial pacificador do silêncio. Como o silêncio permite a abertura de espaços mentais e recanalização psíquica com as forças do bem. Tem uma história de Divaldo Franco sobre o silêncio que eu vou contar para vocês. Talvez até vocês já saibam. Determinado trabalhador lá da Mansão do Caminho desencarnou. Divaldo conta que era uma pessoa muito ligada a ele. A família dele estava muito saudosa dele. E ele conta que um dia a benfeitora Joana de Ângeles se aproximou e disse: hoje, prepare-se, porque nós vamos visitar fulano, que está se preparando para acordar. Ele vai ser acordado hoje. Lá na espiritualidade, um amigo. É muito comum o espírito, ao desencarnar, ser colocado para dormir por um tempo, para que ele se reequilibre. Entendeu? Para que faça uma readaptação. Isso é bem importante até porque naqueles primeiros dias do desencarne, fica todo mundo um pouco abalado, né? Aí a pessoa fica captando aquelas forças mentais. Divaldo disse que a benfeitora chegou para ele e falou assim: agora eu quero lhe avisar ao Senhor, para o Senhor se comportar e fazer silêncio. Aí ele disse, a senhora por acaso acha que eu sou mal educado? Que eu vou chegar e ficar falando? Aí ela disse, eu não estou falando desse tipo de silêncio. Eu estou falando do silêncio mental. Ou seja, não irradiar nenhum pensamento desarmonizado, porque a pessoa estava despertando. Agora a gente vai visitar uma pessoa no hospital, não faz uma prece, fica fofocando no corredor, era melhor não ter ido. Porque se for para você fazer uma visita imprestável dessa, não vá. Se você for visitar alguém no hospital, vá em silêncio. Vá em oração. Não fale coisas desnecessárias. Mentalize paz, amor e harmonia para ajudar aquele ser que está ali. Compreende? E aí Divaldo conta que a benfeitora levou ele. Aí ele conta uma cena muito bonita. A mãe dele estava lá, junto dele. Quando ele começou a acordar, ele viu a mãe. Minha mãe, meu Deus, minha mãe, se eu estou lhe vendo, meu filho, você já está do outro lado. Oh, minha mãe. Aí, quando ele virou assim, ele virou o olhar, ele viu Divaldo. Divaldo, você também já passou para o outro lado? Aí disse que Divaldo pensou alguma coisa. Pensou, aí Joana disse, silêncio. Ele pensou. Então veja como é importante abrir espaço para o silêncio.
principalmente num contexto tumultuado como nós estamos vivendo hoje. Desconectar-se. Sintonizar com os benfeitores, para que você use da liberdade de forma mais serena. Eu queria pedir um pouquinho de água. Bota aqui. Então vamos mais adiante. Somos herdeiros do nosso pretérito. Aqui é Emmanuel, na obra Nascer e Renascer, através da mediunidade de Chico. Somos herdeiros do nosso pretérito. E nessa condição, obrigada, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Quem é o jardineiro? Sou eu. Quem é o arquiteto? Sou eu mesmo. Eu não tenho que estar botando a culpa em ninguém. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, isso quer dizer, entretanto, reencarnados. Acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. Okay? Percebeu? Quando estamos reencarnados, como é difícil a gente superar essas tendências. Daí, para não perdermos a oportunidade, devemos sempre lembrar que somos espíritos. E quando estivermos muito apaixonados por uma situação, começarmos a fazer a ponderação que a gente colocou antes. Fazer silêncio e orar. Como o tempo já acabou, eu quero só trazer um último slide. Acho que é aqui. Terminar com esse... Faltam 5 minutos. Terminar com esse slide aqui. Tá? Tomar uma aguinha. Nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Ninguém há abandonado. Se existem muitas forças deprimentes nos puxando para baixo, nos atrapalhando, existem benfeitores inúmeros dispostos a nos ajudar. Questão de afinidade e de sintonia. Sintonizar com eles. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino. É bom saber que, se estamos aqui reencarnados, se as nossas tendências inferiores ainda são muito fortes, há aqueles espíritos que estão nos auxiliando. Em concentração e prece, pede ajuda a Jesus, para que esses espíritos inspirem a forma de se conduzir, a fim de limar essas tendências. Tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Penetra-te, quer dizer, te analisa mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. É o desafio de todos nós. Um abraço grande em todos vocês, nesses benfeitores maravilhosos desta casa, que durante toda a atividade derramou muitas luzes sobre todos. Que nós tenhamos coragem de continuar nesse processo consciente de iluminação. Muita paz. Quem vem? Quem é o candidato da prece final? Venha. Como é seu nome? Cida. Boa noite. Como hoje é o dia dedicado a São Francisco de Assis, e você falou em caridade, Caritas, que é o nosso centro, eu gostaria de concluir aqui esse momento, com a permissão de Deus e dos anjos do amor,
fazendo uma oração que expressa para mim a mais pura forma de caridade. Então, continuemos com os nossos corações conectados com Deus, com o amor divino, com os anjos do amor. Deus, vós que sois poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à estrela o guia, ao órfão Pai e ao Espírito a verdade. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos ainda não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a caridade. Senhor, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa santa misericórdia. Senhor, dai-nos a força e o progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão, e a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa imagem. Que assim seja.